Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje, dia 14 de outubro de 2024, temos grandes novidades aí para vocês. Bom, primeiro, vamos começar uma nova série, pessoal, desse livro incrível aqui do Carl Tickrib, Jogo dos Deuses, mas é o que? Ele fala exatamente sobre a espiritualização da tecnologia, como a tecnologia está sendo utilizada e qual, vamos dizer, as pontes entre o que é dito de ciência e o mundo espiritual, o mundo sobrenatural. É um livro imperdível, pessoal, né? Então o subtítulo é O Templo do Homem na Era do Reencantamento, né? Então, basicamente, a tecnologia é o reencantamento que nós estamos passando aí, a reintrodução de uma nova religião, uma religião que vai fazer parte do sistema da besta aí. Deixa eu só arrumar aqui para não ficar tremendo. Então, né, a gente vai começar essa nova série. Antes, pessoal, olha só, esse ano 2024 marca 10 anos que eu lancei, né, eu fiz o lançamento do Aurora em 2014, então já tem 10 anos que eu estou lançando quadrinhos e para comemorar eu vou lançar o meu 8º quadrinho. Uma história incrível, pessoal. Estou muito empolgado. Chamado O Prédio. Né? Quando você fala de infância, todo mundo lembra de alguma coisa da sua rua, ou da escola, ou do clube. No meu caso é o prédio onde eu cresci, então serviu de inspiração para falar sobre a infância, né? E ainda mais numa época que não tinha celular, não tinha internet, não tinha rede social, onde a gente usava a imaginação para brincar. Então é uma história sobre isso, né? Você vai acompanhar a história do menino chamado Marco e a turminha dele, como ele usa a imaginação para brincar, né? A gente vai falar de todas as coisas que a gente fazia naquela época, né? Esconde-esconde, bailinho com dança da vassoura, né? Bola de capotão, enfim, tudo isso, pessoal, dessa infância como era, como a gente usava a imaginação. E no caso o Marco, ele viaja no tempo com a imaginação dele, né? Obviamente que ele brincando, ele vai para o futuro, vai para o passado, encontra pessoas históricas, encontra pessoas, né, que eu não vou dar spoiler aqui para vocês, mas pessoal, é imperdível. Então é uma homenagem à infância, né, para os papais, para as crianças, né, para as crianças inclusive lerem como era essa infância sem tela, sem nada. Então prepara-se, né, já prepara aí, eu vou lançar no Catarse, muita gente já colaborou comigo, então vou convidar todo mundo a participar. Então já, olha, semana que vem eu vou lançar a campanha, mas já quero, né, fazer um esquenta, já quero aí convidar para vocês, né, aqui embaixo eu vou deixar o link já da pré-campanha para vocês entrarem, darem uma olhada às artes tão lindas, pessoal. Tá realmente, eu tô super empolgado aí pro meu 8º quadrinho, então vou convidar todo mundo. Mas enquanto isso, né, olha só, temos já os 7 aqui, né, lançados. O último que eu lancei no passado, o Lambo, temos a trilogia do Aurora, Caos e Ômega, Imperdível, Um Outro Dia, o Knock Me Out e o Comunhão. Todos que você pode adquirir diretamente comigo, né, pelos meus canais. Então tem o meu site felipefalgose.com, tem a página do Aurora HQ no Facebook e o meu Instagram, que você pode mandar um direct e eu te passo direitinho como é que você faz para adquirir. Não é Amazon, não é Mercado Livre, é comigo, assim eu mando, pessoal, com dedicatória, tá bom? Os links estão aqui embaixo na caixa de descrição. Aqui embaixo também tem o link do Odyssey, que é a plataforma alternativa ao YouTube, e o link do Subscribe Star para você se tornar apoiador do canal, tá bom? Então agradeço todo mundo já que apoia, né, como sempre. E é isso, pessoal. Então, né, já visite, já conheça lá e se prepare para a gente lançar semana que vem aí a campanha do prédio, que, né, é para lembrar todo mundo da sua infância. Vai ser legal demais, pessoal. Emocionante, é uma história linda, emocionante, tá bom? Vamos começar. Aos poucos eu vou contando um pouquinho mais para vocês, né? Mas já vamos entrar aqui então no nosso livro. Então ele começa assim, olha, uma citação, ele fala: a motivação suprema, né, do conceito do futuro é sinergia, né? Então o que é isso? É homens e mulheres de todas as nações se juntando debaixo de líderes de uma grande visão, né, que vem à busca de um ideal comum, um mundo, uma terra, um povo, né? E essa é a razão de toda existência, né? Isso ele citou o Desmond Bonhoeffer, né?
Então ele está falando já do quê? Do conceito de um mundo totalitário, né? E como é vendido isso positivamente, né? Então ele fala, bem-vindos cidadãos globais, né? Essas palavras energéticas de unidade e de afirmação foram dadas, né, na virada do ano 2000, né, vamos dizer, para o novo milênio, né? Havia uma excitação no ar para essa unidade que ressoava, né, com essa visão de um novo mundo. Os eventos, né, houve um evento chamado Congresso da Juventude do Cidadão Global no ano de 2000, que aconteceu na cidade de Vancouver, né, um pouquinho antes, em abril de 1997, né, então já preparando para o ano 2000. E nessa época, né, eles estavam sonhando e antecipando e estavam já envisionando, né, já estavam projetando. Então, era um chamado para uma filosofia planetária, né, expressa pelo currículo mundial. Né, existe um currículo mundial, né, no sistema educacional do Canadá, né, para o quê? Formar cidadãos globais. Né, então, tudo isso, né, já com a questão do globalismo, da globalização. Né, então, ele fala, né, o autor, olha, com alguma trepidação, né, eu participei, né, desse encontro. Né, e, claro, é verdade que eu já estava estudando esse conceito da unidade global por vários anos, né, até esse momento, mas ao vamos dizer, cada vez mais mergulhar nessa mudança, nesse evento que foi uma mudança de paradigma, mostrou algo diferente. Né? Então ele fala, estar fisicamente, né, nesse ambiente, né, que estava promovendo esse mundo unificado, né, não é a mesma coisa de que está somente estudando livros, né, você estando confortavelmente na sua casa. Ele fala, eu estava entrando num novo território. Né? A cerimônia de abertura, ela ela aconteceu num lugar em Vancouver, né, que tem uma arquitetura tipo de um coliseu, né, na biblioteca pública. E né, já na atmosfera, na decoração, na música, tudo isso já estava promovendo esse conceito da unidade. Né? Então a mensagem é que nós estamos interconectados com a Terra, com a energia do universo e com uns aos outros. Né? Uma expressão dessa unidade é que nós alcançaríamos, né, nós receberíamos um passaporte simbólico de cidadãos globais, inspirado por um defensor, né, desse governo global chamado Gary Davis. Né? As palavras, né, dentro do tal do passaporte, elas resumiam o propósito do Congresso, entre aspas, diz assim, um bom habitante do planeta Terra, um membro da grande família da humanidade, você e a Terra estão se tornando conscientes, né? Se unem cidadãos globais para salvar e curar o planeta Terra. Né? Então, nos dias seguintes, né, logo após, né, a abertura, nós começamos a colocar em prática, né, essa tal de liderança global, né, especificamente através da educação. Então, times, né, que eram feitos de escolas infantis e os professores, né, e também estudantes de universidades e organizadores comunitários, né, líderes comunitários, vamos dizer, estavam reunidos, né, fazendo brainstorming, assim, né, fazendo reuniões, pedindo para que nós sempre pensássemos na Terra. Né? E você tinha uma figura importante, o Robert Mueller, que foi secretário-geral das Nações Unidas, né?
ele estava lá liderando, né, essa programação. Como autor do currículo, né, de Um Mundo Só, e alguém que tem, vamos dizer, uma participação pessoal, né, na criação de 11 agências das Nações Unidas, o Robert Mueller, ele, vamos dizer, estava numa posição destacada, né, nesse movimento global. Então, a nossa tarefa, inspirada, né, pelo entusiasmo do Robert Mueller, era criar expressões de unidade, né, focadas nesse currículo, né? Então, seria uma nova moralidade. Presta atenção, pessoal, uma nova moralidade e uma nova ética, né? E um novo gerenciamento global, né? Para que todos tivessem essa consciência universal, né? Da totalidade de seres, né? Que nós somos seres globais, tudo isso, né? O global, e que nós devemos ser orgulhosos, membros orgulhosos da transformação da espécie. A gente sempre tem que prestar atenção nas palavras, né, pessoal? Então, vamos dizer, havia uma sensação de um chamado para essa transformação. Esse sentimento era uma impressão palpável, né, de que nós estávamos passando por uma mudança de estado de consciência. Vamos dizer, a intenção exatamente do Congresso também era mudar as nossas consciências, né? Ele fala palavras tais como conexão, ou sincronicidade, ou expansão, né? E transcendental, né? Eram as palavras que eram usadas por eles, né? Para toda hora descrever, né? A nossa participação ali no evento, né? E inclusive eles usaram a palavra o kairos sublime. Quem é, né, cristão talvez já tenha ouvido a palavra kairos, que vem do grego, né, que é o sentido do tempo que é determinado por Deus, né, que existe o tempo cronos, que é o tempo físico, natural, e o tempo kairos, que é um tempo especial, né, que Deus, vamos dizer, quando na verdade um milagre, uma intervenção divina no tempo físico, exatamente seria esse tempo kairos, e eles estavam usando essa palavra aqui, kairos, fora do contexto, né, fora com outro contexto, mas olha, né, como o inimigo sempre vai distorcendo, né, a verdade. Então ele fala, os gregos antigos identificavam, né, vamos dizer, o completo florescer com a palavra êxtase, né, êxtase, que da onde vem a palavra êxtase, né, que é basicamente você estar fora de si mesmo, né? E dentro da tradição mística do Islã, que é o sufismo, né, é considerado o que? Esse estado, a aniquilação do ego individual, né? Então você tem que aniquilar o seu ego, né, para ter uma experiência interna de expansão, né, e uma alteração de mente, né? Então hoje em dia isso é muito, vamos dizer, promovido através de o quê? Drogas, né, de agentes psicodélicos e também junto com som, né? Então aqui no Brasil vai ter o Tomorrowland, ou tá tendo, não sei, né? Mas a gente vê na cultura, na promoção dessa cultura das raves, né, desses festivais exatamente para os jovens, né, e o Tomorrowland especificamente traz muito essa agenda, né? Então, o que basicamente é um evento de engenharia social que é para transformar através de droga e do som, tudo isso junto com luz, com som e com o gathering, né, com as pessoas juntas, o jovem vai passar por uma experiência transcendental, transformativa, né? Eles realmente querem, né, mudar a química, inclusive mudar a química cerebral, né? Então ele fala aqui que um explorador desse tipo, né, que eles se chamam, eles acham que eles são buscadores. Eu já ouvi, né, já conversei com gente assim que, né, acha que o uso de droga está participando de uma experiência espiritual, né? Então ele cita um aqui chamado James
Gesso, ele descreve a experiência como uma experiência de, vamos dizer, despertar, de autodespertar e de despertar social, né? Então, vamos dizer, esse sensory overload, ele fala aqui, né? Essa sobrecarga sensorial, né, que você recebe quando você participa de alguma coisa dessa, pode ser encontrado, né, numa rave, né, mas ela pode, né, a gente, naturalmente, você tem isso quando você, por exemplo, vê né, a natureza, um pôr do sol, né, no mar, algo que é tão bonito, né? A gente lê em Romanos 1 que fala que a natureza dá testemunho de Deus, né? Quando a gente vê algo que, né, o som está envolvido, né, a sensação tátil de repente do vento, né, ou do sol na nossa pele mesmo, né, todos os nossos sentidos estão envolvidos, né, o olfato com talvez, né, de repente o cheiro do mar, enfim. Então você não precisa passar, né, por isso para ter uma experiência, né, uma experiência espiritual, na verdade, né, dessa sensação da presença de Deus. Comigo, quando eu viajo, geralmente, pessoal, eu tenho esse momento de encontro, assim, né, de comunhão, só através de ver, né, a beleza do que Deus fez, né. Então ele continua aqui, agora o que eles propõem, inclusive, por exemplo, a realidade virtual, né, com as propriedades de, vamos dizer, tirar você do teu corpo, a ideia da realidade virtual é exatamente fazer com que você esqueça da tua fisicalidade, né, é uma forma de tentar estimular estados não ordinários, né, estados alterados, né. Então, outra forma também é o que? É manipular a atividade sexual. São todas formas, né, que o inimigo usa, e o inimigo, e quem serve ao inimigo, né, para o que? Tentar capturar a mente das pessoas. Então pode ser através de sexo, pode ser através de uso de drogas, né, pode ser através de tecnologia, né. Então, o pico de dopamina, né, que nós também recebemos, vamos dizer, num like que a gente recebe na rede social, é uma forma minúscula de tentar produzir esse high, né, esse mesmo sentimento. Por quê? Porque mexe com o nosso sistema dopaminérgico, né? Então, é uma busca de o quê? De nos tirar da nossa própria pele, vamos dizer assim, né? Tirar a gente do nosso próprio corpo. E ele fala, isso é um big business, isso é um grande negócio, né? Tem muito dinheiro envolvido nisso, né? Então, calculando o lado financeiro, né, dessa economia baseada em estados alterados, né, porque é uma economia, gera muito dinheiro, roda muito dinheiro, né? Ele fala de forma, vamos dizer, uma forma amplamente, né, abertamente categorizada, debaixo do guarda-chuva de o quê? De drogas, terapias, mídia e diversão ou recreação, né? Você tem uma empresa chamada Kotler Hill que estimou que aproximadamente 4 trilhões de dólares anuais vão para essa, ele diz aqui, né, entre aspas, ele cunhou a igreja do êxtase, né? Então, basicamente, pessoas jovens que buscam o êxtase de alguma forma, né? Sair, né? Ou aplacar, né? A sua consciência, aplacar a realidade, né? Então, em vez de buscar Deus, né? E Deus trabalhar em nós, nos renovar, nos fortalecer para a gente conseguir lidar com a dificuldade da vida, essas pessoas, né, preferem muitas vezes ou são seduzidas a usarem de paliativos, né, de bengalas, né, inclusive, né, não só droga proibida, ilícita, mas indústria farmacêutica, né, antidepressivos, enfim, toda a lista aí, né. Vou continuar aqui. Então, ele continua assim, olha,
se tornar, né, um ser universal, né, e essa unidade, né, coletiva da divindade, né, não está falando de Deus, né, está falando o discurso deles, né, vamos dizer, o coração pulsante dessa programação do oneness, né, da unidade, né, é assim que eles vendem, né, essa ideia. Então, um dos pensadores, né, desse movimento, chamada Barbara Marx Hubbard, né, que eu li um livro dela já, que é a Conspiração Aquariana, né, ela chama isso do que? Da sinergia. Olha o nome bonito, né, de o quê? De sinergia, de tudo se juntar, né, desse movimento de unificação. Né. Ela chama isso da energia da evolução da consciência, né. Então é uma grande síntese que está acontecendo, né? E segundo, né, a teoria dela, no momento em que uma massa crítica, no sentido de quanto, né, um número de pessoas suficiente atingirem esse estado, né, essa experiência compartilhada irá dar, né, o nascimento, irá dar, né, o parto a uma nova realidade planetária. Então olha só, pessoal, como a galera da nova era, do New Age, né, ela é uma das grandes, né, profetisas da nova era, né, a Barbara Hubbard, aí, então, falando assim, olha, né, fazendo contraponto que a Bíblia fala, né, lembra que Jesus fala que Deus deixa crescer o joio e o trigo juntos até que vai ter um momento da colheita, da ceifa, né? Então ela fala aqui por um outro lado que né, nós estamos indo em direção, né, a um grande despertar coletivo, e quando isso acontecer, né, vai ter um nascimento, olha só falando, né, lembra dores de parto, Jesus falando, era que no nascimento né, vai dar um nascimento a uma nova realidade planetária. Então nós iremos caminhar além da individualidade, né, e vamos ascender, olha só as palavras, né, como um grupo unido, né, e vamos expandir nós mesmos e nós vamos despertar o cosmos. Então, tudo isso, pessoal, toda essa linguagem, né, todo esse uso de palavras, esse vernáculo, já é parte do que, né, vai ser a religião né, do falso profeta, para apoiar o anticristo, né? Toda essa, sabe, todo esse linguajar, assim, é o que já está sendo promovido, né? Como algo positivo, né? Esteja integrado, né? No fundo é o quê? Você está integrado no sistema da besta, né? Mas já está sendo vendido dessa forma, né? Então, ele continua. O autor Neil Donald Walsh, que né, tá na lista dos mais vendidos do New York Times, né? Ele é um profeta moderno, né, do tal do oneness, né, dessa unidade, né, e ele descreve, né, a sua nova espiritualidade, né, como o despertar do Deus do amanhã. Né? Deus do amanhã, não, nosso Deus é eterno, né? Ontem, hoje e amanhã, nosso Deus é eterno, mas para eles então é o Deus do amanhã, é o Deus que vai vir, né? Então isso tudo está conectado com o tal do Senhor Maitreya, né? Na verdade é isso, uma preparação também para o anticristo, né? Então ele fala assim que talvez a mensagem mais importante é que tudo é Deus e Deus é tudo, né? Tudo é divino, né? O nosso conceito do Deus de ontem, olha só, estava baseado em separação, né? Em separação da deidade, né, com a criação, né? Por quê? Porque isso que a Bíblia diz, né? Deus é eterno, né? Quando o pecado entrou no mundo, houve separação, sim, né? O Deus desse mundo aqui, quem é? Que a Bíblia diz que é o Deus desse mundo, né? Satanás, né? Então ele fala, não, a gente, né, tem que parar de pensar no Deus de ontem como sendo o Deus bíblico, né?
Então, o nosso Deus do amanhã, ele é dirigido pela evolução, né? E ele vai surgir através de uma revolução espiritual e de uma interconexão social, né? Olha a linguagem, pessoal. É importante a gente estar familiarizado com essa linguagem, porque ela já aparecem, né, em pessoas falando isso, desde políticos até celebridades na mídia, né, a gente lê isso sendo repetido diversas vezes, né, soa bonito, mas né, é engano. Né? Então essa é a mensagem, né, da unidade, do oneness. Né? A natureza é Deus, nós somos Deus, a energia do universo é Deus, né? Isso é panteísmo, né, pessoal, na verdade. Então ele fala, isso é, né, a base do movimento Nova Era, né, e encontra isso expresso de várias formas, com várias etiquetas, né, conforme o né, autor de livros New Age, que agora se converteu, é cristão, Warren Smith, ele lembra, né? Ele me lembrou numa recente conversa, né? Então, frases como novo paradigma, nova visão de mundo, nova consciência, novo evangelho, nova espiritualidade, tudo isso é a mesma coisa, né? Tudo isso é promovendo esse mesmo conceito que a gente sempre tem que estar de olho, né? Então, um apologista cristão, né, e historiador chamado Dr. Peter Jones, ele expressa de forma crítica, né, o que essa ideologia, né, propõe, né, esse onismo, né, e porque em inglês é onismo, né, então, que é uma coisa inclusive muito essa coisa, Deus, você é Deus, né? Basicamente é isso, né? É quase que um eufemismo para o faz o que tu queres que tudo é da lei, né? Quer dizer, você é Deus, você pode fazer o que quiser, não tem problema, né? Não tem como errar, né? Porque você é Deus, né? Então, nesse onismo, né? Tudo compartilha a mesma essência, né? Então, é onde tudo é parte do divino, né? Então, você está conectado já com Deus, né? Você não precisa de Jesus te reconectar, religar com Deus, não existe pecado, né? Não existe, já está tudo certo, né? Então, a visão bíblica, né, é categoricamente diferente, né? Porque, de novo, Deus é eterno, né? Deus é santo, né? Infelizmente, né, a criação, o homem, no pecado do homem, houve separação de Deus, né? E Jesus é exatamente o que? Né, Deus se encarnando para o quê? Restaurar essa relação, mas sem, né, Jesus sendo o caminho, a verdade e a vida, ele, né, fazendo a ponte né, entre nós e Deus, a gente continua separado, pessoal, né? Então, a palavra, o que é paganismo, né? A palavra pagão, né, ela está, né, conectada, a raiz dela está no conceito, o antigo conceito romano de pagos, né, que seria um acordo, né, de agricultura da terra, né, e também você tem um quesinho, um significado espiritual, né? Pagos tem vamos dizer, uma ideia de comunidade, né? Então, né, ele fala que né, os druidas britânicos definiam pagos da forma como uma comunidade, né, de um vilarejo, né, alguém que depende dos ciclos da natureza, né. Então, numa perspectiva moderna, né, a gente pode ver assim, né, como basicamente o homem, né, adorando a natureza, né, adorando o que a Bíblia diz, que não, né, que Deus falou, olha, não adore a criatura, adore o Criador, né. Todo o erro, né, não todo, mas uma grande parte dos erros espirituais que as pessoas caem, né, de falsas religiões, é quando eles promovem adorar qualquer coisa criada à criatura e não quem criou, né, não o Criador, né. Então, basicamente, a gente pode colocar tudo que
faz essa prática como pagão, né, como paganismo. Né? E ele fala, e o propósito desse livro, né, desculpa, e não, ele fala, e vamos dizer, aqui dentro, né, no livro, essa palavra paganismo, né, a gente vai usar ela também para mostrar como tem sido promovido modernamente, agora contemporaneamente, né? O que tem sido vendido é a conexão com uma essência, né? Então, ele fala, né? Eles não usam a palavra pagão exatamente, mas ele fala exatamente que vamos fazer essa ponte com esse uso moderno, né? Do termo que não deixa de ser paganismo, mas que é dessa conexão com a essência, com a natureza, né? Tudo isso é paganismo, né? Então, que é o quê? A ideia de um Deus transcendente é ilusória, né? Não existe um Deus transcendente, né? Então, você tem que buscar, né, a deidade e descobrir a deidade naquilo que é palpável, naquilo que é orgânico, né? Então, se a gente cavocar mais, né, e chegar no centro dos cultos antigos, né, dos mitos antigos, né, com as suas deidades antropomórficas, né, a essência do que é paganismo ou pagão é expressa pelo professor do Velho Testamento John N. Oswalt, né? Ele cita aqui, falando assim, é a ideia de que todas as coisas que existem estão conectadas e uma faz parte da outra. Então, portanto, não há uma distinção fundamental entre os três reinos, né? A humanidade, a natureza e o reino divino, né? É como se todas essas coisas estivessem conectadas e fizessem parte uma das outras. Então, né, se a gente só volta a fazer parte do reino, né, a gente sofre influência do reino espiritual negativo, mas a gente só se reconecta com Deus, pessoal, através, né, da gente ter os nossos pecados, os nossos erros perdoados, e aí sim a gente tem novamente acesso a Deus, e a gente só tem isso que é através de confessar Jesus, de se arrepender, né? Tem um processo, não é a gente que determina isso, existe um processo, como da mesma forma que aqui, né, no nosso mundo que a gente vive, existem processos para tudo, né, pessoal? Um processo legal, na verdade isso reflete um mundo sobrenatural, um mundo metafísico, né? Ele continua assim, então o famoso autor da Nova Era, né, a autora, né, a Marlene Ferguson também, que eu já li livros dela, descreve, né, uma historinha sobre um garoto, né, que estava vendo a sua irmã beber leite, e ela diz, né, nessa historinha que de repente eu vi que ela era Deus e que o leite era Deus, né? Eu quero dizer que tudo que ela estava fazendo era né, derramar Deus em Deus, né? Então, quando eu estava derramando o leite no copo, ou bebendo leite, né, que ela estava colocando Deus em Deus, né? Então, isso também é conhecido como monismo, né? Que todas as coisas estão contidas dentro do grande daquilo que é o grande mito da unidade, né? Então, esse movimento do Oneness é paganismo, né? Né? Não tem diferença. Toda essa nomenclatura moderna da nova era, isso é a mesma coisa que tem sido, né? Remonta a história, né, pessoal? É a mesma coisa. Então, por exemplo, né, a tradição Wicca, né, de bruxaria, também está debaixo do guarda-chuva do paganismo, como uma religião que deifica a criação, né? Então é isso. Então, o autor Scott Cunningham, né, ele tem um livro chamado Wicca, o Guia do
praticante solitário, né? Ele fala, né, talvez a essência do Wicca é essa união alegre com a natureza. Né? Tudo isso parece bonito, né, pessoal? Poxa, a natureza é boa, então eu me unir com a natureza. Né? Ao se unir com a natureza não quer dizer que você está se unindo com Deus, porque a natureza é produto de Deus, ela não é Deus. Né? A gente tem que fazer essa diferenciação. Né? Então, agora, né, ele fala, esse paganismo agora está também cada vez mais se desdobrando para o mundo virtual. Né? Então, por exemplo, né, o Second Life, né, aquele mundo virtual do Second Life, né, coloca assim, eu vejo a natureza, incluindo todas as coisas dentro dela, né, e nós também conectados, né, como parte de um espírito maior. Né? Nós iremos chegar, né, das nossas formas, né, e usar deuses e deusas para focar, né, nessa questão, mas no final todos nós somos um. Né? Conforme o autor Robert Gerassi, que escreveu o livro A Virtualidade Sagrada. Tá? Presta atenção. E ele fala, né, que, né, esse autor desse livro, A Virtualidade Sagrada, que todas as religiões panteísticas da natura, elas se tornaram comuns, né, no século XXI. É verdade. Né? Então, não quer dizer que isso seja bom, mas digo, é verdade. Né? Isso está cada vez mais... Então, ele tá aqui, o autor do livro, né, pessoal, ele está traçando uma linha, fala assim, olha, o que era panteísmo no mundo antigo está sendo traduzido para os dias de hoje com a tecnologia. Né? Então, o que está sendo promovido também com a tecnologia não é diferente do que era, né, feito antigamente. Então, né, segundo eles, né, essa ascensão do ser humano, né, que está por vir, né, ela acontecerá quando nós finalmente tivermos a visão do um. Né? Então, estão preparando, né? Estão condicionando todo mundo para aceitar aí esse grande um, né? Na verdade é um totalitarismo, né? Onde não pode ter dissensão, onde você não, né? vai ser forçado a ter que aceitar e participar, porque se você não quiser, não, você né? Você é o do contra, né? Então o autor continua, olha, se essa análise é correta, então a nossa era ela será marcada por uma aceitação, né, do paganismo, né, e vamos dizer, e a ressurreição, né, de práticas, né, e de celebrações também pagãs, né? Portanto, né, essa tal revolução da consciência é sobre wholeness, né, em inglês, é para você estar íntegro, inteiro, né? E isso vai ser promovido em todos os aspectos da vida, incluindo política e educação. Né? Ele cita o Lewis Mumford, né, que era um famoso sociólogo e historiador, que dizia lá nos Estados Unidos em 1951, num livro O Condutor da Vida, ele diz o seguinte, né, deve haver mudanças em valores, né, para, vamos dizer, promover uma mudança tão central em todas as outras atividades, né, que giram ao redor desse eixo, né, e todas elas serão afetadas por essa mudança de valores. Né. É uma nova filosofia que tratará cada parte da experiência humana, né, desde, vamos dizer, a estrutura física do mundo para a encarnação da divindade.
um espectro de interrelacionamento e de uma integração progressiva com o todo. O discurso, né, parece bonito, né, pessoal? Mas o que está por trás é basicamente o quê? Vai ter que aceitar, vai ter que fazer parte do sistema totalitário, senão vai ser excluído, né? Então, continua aqui. Logo após, né, o Mumford, né, ter escrito essas palavras, né, o mundo ocidental foi chacoalhado por uma série de revoluções culturais, né? Então, nos anos 60, né, não só você tinha a Apollo 11 retornando à Terra, né, que foi um momento marcante na ideia do homem sair do planeta pela primeira vez, né? Então foi mais ou menos uma mudança da modernidade para a pós-modernidade, né? E junto com isso veio uma aceitação de toda uma espiritualidade oriental, né? Isso obviamente foi promovido também, né, através de a própria CIA, né? Trouxe o Maharishi lá da Índia, né? Então você começou a ter uma confluência de espiritualismo, né, meditação, budismo, tudo isso no mundo ocidental para o quê? Para basicamente combater o cristianismo, né? Então, junto com a questão da música, né, do rock, da introdução das drogas sintéticas, o LSD, tudo isso, de novo, né, para ter um movimento, né, hippie dos anos 60, contra a cultura, tudo isso, né? Então, era uma geração que acabou, vamos dizer, abrindo mão daquilo que eles consideravam quadrado, né? O pensamento dos pais, para abraçar, né, uma nova identidade, né? Então era essa nova esquerda, né, do novo marxismo, tudo isso é, né, novo, né? Então, falando né, um espírito de solidariedade, né? Enquanto a União Soviética estava lá rolando, né, e mandando todo mundo para o Gulag, né, enquanto você estava tendo na China ali Revolução Cultural, as pessoas sendo, né, mortas, né, no Camboja, tudo isso, no Ocidente, não, então né, é o mundo de paz, né? Cadê a paz, né? Mas enfim, onde, né, você começou a ter, né, o consumo de LSD como se fosse um sacramento religioso, né? Então é isso. Abriu mão da verdadeira, né, espiritualidade, da verdadeira conexão com Deus para ter uma conexão artificial, né? Então assim, né, as viagens que eram produzidas realmente, né, é rompido o véu dimensional, é farmaquia, né, o que a Bíblia chama o uso de droga, de alterador de consciência como feitiçaria, né? Mas para eles era uma grande descoberta, né? Então, né, aqui ele cita, né, eu falei antes, mas ele fala, então, gurus indianos, né, conquistaram corações e mentes, né, como Maharishi, né, que foi através dos Beatles, né, os Beatles foram discípulos do Maharishi, então toda uma geração que não sabia nada disso acabou basicamente sendo influenciado, né. Então a Sociedade Internacional da Consciência Krishna, né, né, introduziu ideais do comunismo espiritual, né? É uma única sociedade, né? É uma única sociedade de energia de seres vivos, né? Então, basicamente, né, pegou o marxismo político ali e deu uma outra roupagem também, né? Então a sociedade ocidental ela começou a ser o quê? Organizada, né, com esse choque cultural do Oriente, né? E até, né, e nós, ele fala assim, nós ainda sofremos mais de meio século depois esse choque, né? Esse choque que começou a ser promovido nos anos 60, né? Então o Roger B. Neal, na autobiografia
dele, ele fala o seguinte, né, que o resultado do terremoto não é sentido no momento, nós experienciamos depois, né? E ele fala, nós estamos experienciando agora o reflexo, né, o resultado daquilo que começou nos anos 60, né? Ele que é um ex-marxista, né? Ele nos lembra, né, que em 1960 realmente houve uma revolução, né? Era uma revolução não só de comportamento, mas era uma revolução da mente, né? Para pegar toda uma geração, né, e basicamente mudar, né? Mudar conceitos, mudar. Foi uma grande engenharia social, né? Então ele fala, já, por exemplo, nos anos 80, né, nós já conseguíamos ver, né, um resultado disso, né? Era visível, né? Uma nova forma de pensar já estava muito, vamos dizer, internalizada, né? Desde do mundo dos negócios, né, na educação, ele fala inclusive na assistência social, médica, né, fugiu a palavra agora, e Hollywood, né? Ele fala, nós estávamos já nadando numa nova consciência, todo mundo já estava conscientemente ou não influenciado por essa mudança de paradigma mesmo histórico, né? Então, né, ele fala, tem um filósofo cristão, o Douglas Groothuis, né, que descreve essa revolução da consciência como um metamovimento, né, em busca dessa unidade, né. Ele escreveu em 1986 dizendo para que os cristãos entendessem que uma mudança já estava acontecendo, né? Ela já estava em andamento, né? Então, vou ler aqui o que ele fala, né? Então, ele fala, uma nova visão de mundo está sendo oferecida, né? É uma revolução na consciência, que tudo é uma coisa só, tanto o mal quanto o bem, né? O mal e o bem fazem parte, é o tal do símbolo lá do yin yang, do tal, né? É tudo uma coisa, né? Então todos nós somos Deus, né? E que a mente controla tudo, né? Se nós usarmos a mente, né? Então é como se a gente fosse Deus capaz de criar as coisas, né? Tudo isso mais recentemente tem sido promovido pelo o segredo, né? A lei da atração, que tudo como se você vai manifestar com a sua mente, né? Diferente de você orar, pedir e submeter à vontade boa, perfeita e agradável de Deus, né? Não, a tua capacidade, você é Deus, você é capaz de criar tudo segundo o teu querer, né? Inclusive impor o teu querer sobre outras pessoas, né? Quer dizer, como se a tua vontade então vai necessariamente prevalecer sobre a vontade do outro também, né? Isso na verdade é bruxaria, né, pessoal? É magia, isso que é, né, você impor, ter poder sobre o outro dessa forma, né? E o Groothuis, ele continua aqui. Então, a sociedade como um todo, ela está sendo trazida, né, para essa falsa consciência, né, da nova era, da unidade, né? Então, ele está, né, o autor aqui do livro, né, o Cal, ele está reforçando esse conceito do da unidade que está sendo promovido para a gente, porque muitas vezes, de novo, é vendido como uma coisa boa e as pessoas podem acabar, né, comprando o gato por lebre, achando que, não, isso é bom. Então, por quê? Porque aqui, né, ele fala assim, essa questão do ela vai pegar tudo, pessoal, né? Ela vai pegar atividade humana, no sentido de trabalho, economia, política, religião, expressão cultural e também tecnologia, tá?
não vai ter nenhuma área da atividade humana que vai escapar. Por quê? Porque é o um. É o um, né? Tudo tem que estar inserido dentro desse grande conceito, né? Que vai ser promovido, né? Então, isso vai o quê? Eles estão mudando a nossa imagem, né? Para que a gente queira, né? Principalmente a juventude, para que queira estar o quê? Conectado. Qual que é a grande palavra também? Tudo é conectado, 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 né? Para você estar conectado no um, nesse um, entendeu? Para você não estar longe do um, né? Pra você não estar separado do um. Então, olha só, né? E é um falso, pessoal. Então, ao invés da gente estar religado a Deus, né? Eles estão promovendo o quê? Uma conexão com um falso Deus, né? Um Deus artificial, um Deus criado pelo homem, né? Mas que na verdade é uma expressão satânica, né? O inimigo, vamos dizer, através dos seus trabalhadores, de quem serve a ele, produzindo, né, essa falsa unidade para que ele seja adorado. Ele sempre quis ser adorado como Deus, né? Então, se ele não consegue, né, realmente, ele vai buscar fazer isso artificialmente, né? Então, por que muita gente acaba caindo nisso? Porque a pessoa, ela se sente fazendo parte de algo maior do que ela, né? E o ser humano, a gente tem essa necessidade intrínseca, atávica, de fazer parte, né, de algo maior do que nós, de uma família, de um grupo de amigos, de uma sociedade, né, de algo maior, né? Pode ser em alguma área da tua vida você vai querer fazer parte de um grupo, seja no trabalho, seja no jogo, né, no time de futebol, em alguma identidade maior do que você. Na verdade, a maior, né, é Deus, você tem que estar conectado com Deus, mas enfim, são, de novo, paliativos, né, outras coisas que as pessoas, né, e nada, pessoal, no fundo, supre, né, a conexão que você tem com Deus com outras coisas. É temporário e o que? Fugaz, né? A coisa, essa sensação é sempre temporária, né? Então, essa comunidade coletiva vai nos compelir, né, ao que vai nos formar, né, para que a gente tenha uma nova identidade, um novo ethos, uma nova ética, né, ao se tornar o que? Um cidadão global. E isso está conectado com todo o discurso, pessoal, do ESG, todo o discurso da ONU, da Agenda 2030. Então ele fala assim, escrevendo no começo dos anos 60, né, o futurista Warren Wogar, ele dizia, né, que profetas de uma nova ordem, né, estavam buscando uma cultura global unificada, né. Então, partindo de de um ponto metafísico, vai haver uma coerência orgânica do cosmos, né? E aqueles que estão envolvidos em facilitar, né? Os facilitadores, é outra palavra que eles gostam, né? Facilitador. Essa grande mudança ideológica e espiritual, né? Ele fala aqui, né, o Wagar, né? Todos são monistas, né? Para eles o universo, a realidade, todos os seres na verdade são uma coisa só, né? Então essa cidadania planetária, né, ela está sendo materializada também com a parte tecnológica, não só a filosófica e a religiosa, né? Nós estamos sendo reencantados, né? Não religados, né? Não, a gente não está passando por um processo, eu digo a gente, a sociedade como um todo, né? De encontrar a Deus, né? Mas está sendo reencantada, né? Depois de todo o movimento ateísta, depois do iluminismo, né? De
fazer com que as pessoas deixassem de acreditar, né, no transcendente, que há um mundo espiritual, né? Então, para o quê? Primeiro, cortar os laços com toda a tradição religiosa que antecedia o iluminismo. Então agora eles vão reencantar a sociedade através do quê? De ciência, de tecnologia, né? Vocês estão entendendo, né? Então esse apelo, né, a uma conexão com tudo, né? É esse evangelho da interdependência, né, com uma nova espiritualidade, né? Então, basicamente, eles pegam aquilo que é uma verdade espiritual, que a gente tem que o quê? Renascer espiritualmente, mas eles vão usar isso, né, pro propósito deles, né? Ah, não, você então tem que renascer para uma nova identidade, né? Uma identidade que vai estar ligada com esse falso Deus, né, pessoal? A gente vai encerrar nosso vídeo hoje agora, né? Então, é só o comecinho, pessoal, porque ele vai entrar bastante nisso, inclusive a questão do Vale do Silício, toda a parte tecnológica, mas ele, né, aqui no começo do livro, ele precisa, né, começar a estabelecer o que está sendo promovido, né, esse conceito, né, que muitas vezes a gente não consegue perceber, identificar, né? A gente vê assim pontualmente aqui uma coisa ali, né? Mas que realmente existe uma agenda estudada, pensada, né? Não é, eles fazem tudo também com muito planejamento, né? Enfim. Então, pessoal, a gente continua, né, o livro, primeira parte aí. Lembro vocês novamente, né, a conhecerem lá o projeto do prédio no Catarse. Eu vou deixar o link aqui. Semana que vem já vai estar disponível para todo mundo poder colaborar. Convido vocês, né, a conhecer e, de novo, sempre aquelas recompensas incríveis. Você vai poder também fazer parte ali do livro, do pôster, tá bom? Também dessa vez eu vou fazer com que as pessoas que colaborem, né, apareçam no pôster. Olha que legal, pessoal, né? E novamente, né, não deixe de conhecer meu site, tá? Para você também já poder pedir aí os quadrinhos que já estão prontos, tá bom? Então, pessoal, a gente encerra o nosso vídeo. Desejo uma excelente semana para vocês. A gente se vê quinta-feira, tá bom? Então, Deus abençoe. Até a próxima. Tchau.